pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje, pessoal, mais especificamente, vamos para a página 132, onde nós vamos estudar sobre encontros de vogais e semivogais, beleza? Então, como vimos aí, na língua portuguesa, a base da sílaba é sempre aí a vogal, certo? Assim, não existe sílaba, né, sem uma vogal. E só há uma vogal por uma sílaba. Então, é um trabalho conjunto. Para que exista a sílaba, nós temos que ter a vogal. E para que tenha vogal, nós precisamos da sílaba, ok? Nós temos esses slides aí com algumas explicações, algumas dicas para a gente entender melhor sobre esses encontros aí de vogais e semivogais, beleza? Então vamos iniciar com esse não posso esquecer que, né? Quais são aí as vogais? Então nós sabemos que as vogais é A, E, O e as semivogais são I e U, né? Fracas apenas acompanham a vogal em ditongos e tritongos. Então, essas semivogais são essas vogais fracas, tá? Então, apenas essas semivogais I e U, elas apenas acompanham aí a vogal em ditongos e tritongos, beleza? Temos uma lei da fonética que estuda aí o som de todas as palavras aí, tá? Que toda sílaba, ela deve ter uma, tá? Ela deve ter uma e somente uma vogal. Então, regrinha aí, nós sabemos que em uma palavra, em uma sílaba, nós temos apenas uma vogal. As outras que tiver, então elas são chamadas aí de semivogais. Para isso, às vezes, uma vogal, ela se torna semivogal e vice-versa, como a gente vai ver mais para frente aí, que nós temos aí, né, vogais que em alguns casos elas se transformam em semivogais e assim vice-versa, ok? Nós temos aí, não passou. Nós temos aí um exemplo aí, ó. Coisinha. Então, nós fizemos a separação silábica. No coi, nós temos a vogal E, O, e a semivogal I. No si, nós temos o I como uma vogal, o A uma vogal. Então, perceberam aí que no coi nós temos uma vogal e no A nós temos apenas uma vogal, beleza? Nós temos aí o exemplo, mãe. O an é uma vogal e o e é uma semivogal. Por que o e entra como uma semivogal? Porque nessa palavra mãe, o e aí tem som de i, mã, i. Então, por isso que nós temos aí o vice-versa que eu falei anteriormente. De uma vogal, ela pode ser uma semivogal e uma semivogal pode ser uma vogal. E uma delas é esse E com som de I. Então, todas as vezes que o E tiver som de I na palavra, vai ser uma semivogal. Mas quando ele tiver o som de E exatamente, então ele vai ser uma vogal. Nós temos um macetezinho aí de valores. Então, por exemplo, o A tem um valor 5, que o A é o mais forte, a vogal A, ela sempre, né, ela vai prevalecer aí, tá? Em um encontro vocálico, a letra A sempre será a vogal, tá? Principal. Então, se, né, você tiver aí uma separação, se você tiver sílabas aí, tiver o A, então você já tem uma regra. O A, ele sempre vai ser uma vogal principal, tá? E as letras aí, I e U, serão sempre semivogais. E as letras E e O, elas podem assumir os papéis de vogais ou semivogais, como aconteceu aí no exemplo de mãe, beleza? Então, o A, ele tem uma carga aí de 5 pontos, podemos dizer assim. O O de 4, o E de 3, o U de 2 e o I de 1, pra gente memorizar, tá?
Por exemplo, eu tenho gratuito. Então, o U vale menos, então a vogal, né? Vale, então, é vogal. Então, nós temos aí o U, ele vale quanto? 2. O I vale 1. Então, se o U vale mais que o I, então o U vai ser uma vogal e o I uma semivogal, ok? Então, nós temos aí um de tom decrescente, ok? Então, é porque ele está, né? A sua tonicidade está caindo, está decrescente, ok? Nós temos aí mãe. Então, o A, ele sempre vale mais do que as outras vogais, do que as outras semivogais. Então, o A, ele é a vogal. Então, há um ditongo decrescente, ok? Então, anota esse macete. O A vale 5, o O vale 4, o E vale 3, o U vale 2 e o I vale 1, tá? Pra gente ter uma noção. Se você estiver com dificuldade em alguma palavra, você lembra do macete, dos números aí, beleza? Tudo bem. Nós temos aí que nós não podemos esquecer quais são os encontros vocálicos. Então, nós temos aí o ditongo, que é uma vogal mais uma semivogal, ou vice-versa na mesma sílaba. Nós temos nos ditongos, nós temos que ter o encontro aí de uma vogal e de uma semivogal. Pode ser vir primeiro uma semivogal, depois uma vogal. Não importa aí a posição, tá? Mas nós temos que ter uma vogal e uma semivogal. Por exemplo, no pai, o A, nós sabemos que ele vale quanto? 5. Então, o A vale mais que o I. Então, o A vai ser uma vogal. Mesmo que a gente saiba que o A sempre vai ser uma vogal, ok? Então, possui no máximo 3 classificações, tá? Oral ou nasal? Então, nós temos a oral, tá? Que é aquela que não é nasal. Então, logicamente, aquele que não é oral, ele, né, é nasal, e aquele que não é nasal, ele é oral. Então, nós temos o exemplo aí, que é do pai e do põe, né? O pai, ele é oral, por quê? Porque ele vai sair, né, pela nossa boca. O A vai sair todo pela nossa boca. Põe, né? É como se o A, né, a palavra, ela saísse aqui do nosso nariz. Por isso que ela é nasal, beleza? Certo. Nós temos aí também, né, aberto, né, crescente ou decrescente. Então, aberto, nós sabemos que são usados aí com os acentos, o acento agudo, né, que o acento agudo é de som aberto, o de som fechado é usado o acento circunflexo. Nós temos aí crescente ou decrescente, né? Crescente é quando nós partimos da semivogal para a vogal, e o decrescente é quando partimos aí da vogal para a semivogal, ok? Nós temos uns exemplos aí também. Noite, né? Que é um ditongo oral decrescente, ok? O O e o I aí, certo? Eles são ditongos, porque nós temos aí uma vogal e uma semivogal. Então, ele é oral porque sai pela boca, e ele é decrescente por quê? Porque nós saímos do U para o I, então nós descemos, ok? Crescente, quando nós crescemos. Por exemplo, o I e o O de pátio, né? Então, nós começamos aqui na semivogal e vamos aí para a vogal O, beleza? E assim, sucessivamente, o nasal, porque ele sai aqui, né, das nossas cavidades nasais. Então, mãe, ok? Né? Nós sentimos a vibração aqui no nosso nariz quando nós vamos pronunciar, ok? Então, agora nós vamos lá para o nosso livro, tá? Na página 132, para a gente poder, né, fazer a nossa correção da atividade, beleza? Então, vamos lá. Então, nós temos aí, no gênero textual fábula, alguns personagens apresentam condutas inadequadas, as quais devem ser reprimidas e modificadas. O alerta para tal modificação ocorre na moral. De acordo com o texto, o tênis novo do sapato e sua moral marque a opção incorreta.
nós temos aí A, B, C, D e E. Então, qual a resposta incorreta? Ok? Então, a resposta incorreta aí é a letra D. O tênis, para o sapo, é o símbolo de uma tendência comportamental que ele deseja para a sua vida. Então, ele viu, né, as outras pessoas usando, então ele quis adquirir para si. Pensou que ia, né, virar o fera no skate. 2. O espaço onde se passa a narrativa não aparece claramente no texto, mas podemos deduzir que os fatos aconteceram. Então, primeiro numa casa, depois aconteceu numa loja e por último aconteceu aí na rua. Então, nós seguimos aí uma sequência de fatos que aconteceu no texto que nós acabamos de ler. 3. O gato veio a toda em seu skate e o ajudou a se levantar. A atitude do gato demonstra que ele é o quê? Solidário, né? Por quê? Porque ele ajudou lá o seu, né, colega, ajudou uma pessoa lá que estava precisando. 4. Na oração, nós sabemos que oração é aquilo que tem verbo, aquela frase que tem verbo. Valeu, disse o sapo. A palavra sublinhada deve ser entendida como o quê? O valeu é o mesmo que obrigada, né? Então, valeu, obrigada aí pelo, disse o sapo. 5. O fato de o sujeito do comercial saber realizar as manobras radicais com o skate e o sapo não estabelece entre eles uma relação de quê? De exclusão, né? Porque ele não percebe aí o que as manobras, né, no comercial faz, ele pensou que se era por causa do tênis, né? Então, se o cara fazia aquelas manobras radicais. Certo. Então, nós temos aí a questão 6, ok? Analise as alternativas a seguir e assinale apenas a verdadeira. Então, nós sabemos aí que a verdadeira é a letra D, porque nós temos aí fazia, que é um ditongo oral. Que é um ditongo oral, né? É o encontro de duas, né? De uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa, e que sai aí pela cavidade bucal, beleza? Muito bem. E nós temos a 7, certo? Sobre a palavra lixeira, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta é que possui um ditongo, que é o que? O E e o I, ok? Então, o lixeira, ele possui um ditongo, beleza? E então, pessoal, nós finalizamos por aqui. Mais uma correção das atividades, ok? Agora vocês vão responder e ler e responder a atividade da página 136 a 139, tá? Que na próxima aula nós vamos fazer a leitura e a correção dessa atividade, ok? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.